Parte desses grupos de interesses são as associações de empresários de determinados setores, de inúmeros setores. Eles ajudam a financiar campanhas de deputados, ganham ouvidos de deputados. É diferente do Conselho Federal de Medicina, que, por rejeitar o programa Mais Médicos, decidiu virar uma máquina política bolsonarista, tentando impor uma política de proibição de aborto no Brasil? Um conselho, não um parlamento? Não. Uma classe usa seu poder para se impor sobre a sociedade. É a mesma coisa. Mas olha, os grandes sindicatos não são muito diferentes. Eles se impõem à maioria, principalmente os sindicatos de funcionários públicos. Um professor universitário de federal não pode ser demitido. Um operário, quando faz greve, pode ser demitido. Ele faz greve correndo risco. Professor de universidade federal não corre nenhum risco com greve. Quando o operário faz greve, o patrão tem prejuízo. Ele tem incentivo para negociar e tem poder de demitir. Quando um professor faz greve, quem assina o cheque dele não tem nenhum prejuízo. Quem tem prejuízo são os alunos e é o país que banca um sistema de universidades públicas para formar profissionais de qualidade e não vê seu retorno. A greve acabou, os professores não ganharam nada e quem se ferrou para variar são seus alunos. Smash the keyboard. I'm the hero code in this digital world. I'm about to explode black hoodie. Bom, gente, antes de gravar esse vídeo, eu vou soltar um vídeo aqui do diretor do CERN, né, na época da pesquisa do Boston de Higgs. Espero que vocês vejam, analisem o que ele vai dizer e depois partam pro vídeo, para a ideia que eu vou estar discutindo, né, ou dissertando no vídeo. Tá bom? Vamos lá. You're successful and everything comes out okay. Sure. What do we gain from it? What's the economic return? How do you justify all this? By the way, I am an economist. I don't hold it against you. The question by an economist was, what is the financial gain of running an experiment like this and the discoveries that we will make in this experiment? And it's a very, very simple answer. I have no idea. We have no idea. When radio waves were discovered, they weren't called radio waves because there were no radios. They were discovered as some sort of radiation. Basic science for big breakthroughs needs to occur at a level where you are not asking what is the economic gain, you are asking what do we not know and where can we make progress. So what is the LHC good for? Could be nothing other than just understanding everything. Rapaz, estamos mais um vídeo. Eu sei que eu tava muito ocupado, também tava doente, passei um tempo sem gravar. Tá? Ainda tô um pouco, não tô 100% ainda, mas assim, no curto prazo a gente vai estar voltando, tá? Bom, Brasil não é fácil, tá? O Meio é um dos canais que eu sempre admirei, tá? Deixar claro, tá? Não por completo, né? Mas o Pedro Doria, ele teve bons vídeos no período das eleições, né? Alertando dos riscos do golpe de Estado, do que estava acontecendo na Hungria, que podia estar se repetindo no Brasil, pelo trabalho pela democracia, tá? No entanto, e aí eu vou dizer, no entanto, eu fiquei muito decepcionado com o vídeo de hoje. E de onde a gente começa, né? A gente precisa explicar para as pessoas o que é ciência de base. Me parece que aqui no Brasil as pessoas não sabem o que é isso, tá? Bom, vamos do começo, né? Os professores, tá? Eles estão a receber salários há mais de 4 anos, tá? Aumento de salário, certo? A carreira de professor universitário é uma das mais desvalorizadas do serviço público federal, de longe. Do estadual, talvez, também, tá? Eu era professor da Universidade Federal, eu saí da Universidade Federal para ter uma melhor qualidade de vida, certo? Você pode ver com salário alto, sei lá, salário alto de R$8.000, mas você está falando de gente que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, que tem que publicar artigo, que tem que corrigir artigo. Os bons professores têm muito trabalho para pouco retorno, tá? É uma profissão muito difícil. Os professores não têm o respeito que tem em outros países. E eu acho que o Pedro Doria não entendeu que nos outros países, os professores, como nos Estados Unidos, os professores não fazem greve porque não precisam fazer isso, tá? Porque a gente está falando aí, no caso, de professores que já têm alta remuneração,
de países que valorizam a ciência, que não é bem o caso do Brasil, que é um caso atípico, né? É um caso aí que a gente pode dizer que não é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos, tá? Então vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiro que os professores de outros países têm estabilidade. Eu acho que o Pedro Doria, ele não conhece isso, mas tem um recurso chamado Tenure Tracking, que os professores, mesmo nos Estados Unidos, tá? O Chomsky, por exemplo, tem o Tenure Tracking, tem estabilidade, tá? Se você não acredita, basta assistir uma série do Jovem Sheldon aí na última temporada, você vai ver que tem lá. Tá? Não precisa nem disso. A grande maioria das boas faculdades europeias e americanas fornece o Tenure Track, que é uma estabilidade para professor, ou seja, nos países desenvolvidos, professor de escola que não é totalmente pública, inclusive, que é parte pública, parte privada, tem estabilidade. Então, é um desconhecimento meio complicado de uma área que talvez ele não conhece. A segunda coisa é, os professores não recebem reajuste há mais de 4 anos, é uma das carreiras mais desvalorizadas do serviço público, os professores não têm o respeito, né, talvez, sei lá, o status que tem em outros países, é bem complicado. E, além disso, é o desconhecimento de como é que funciona a ciência de base. Eu vejo muito no canal Meio, em outros canais, as pessoas falarem da tríade, né? Educação, segurança pública e saúde. Realmente, quando a gente fala das principais funções do Estado, segurança pública, educação e saúde é o que é mais importante na vida das pessoas, né? Mas tem que lembrar que tudo isso é alimentado pela ciência. E a ciência só funciona com a ciência de base. É algo que talvez as pessoas que não são da área não se lembram, tá? Por exemplo, eu trabalho com inteligência artificial há mais de, sei lá, 7 anos. Não sei se vocês sabem, mas os primeiros estudos de inteligência artificial começaram nos anos 40. A gente está em 2024, mais de 80 anos depois. Ou seja, algo foi criado em torno de 1945, por aí, né? Certo? E aí, a gente está aí depois de 70 anos, de 60 anos de pesquisa. É lógico que a gente teve o inverno da inteligência artificial, mas assim, teve muito estudo, muita pesquisa, sem dar lucro, para a coisa virar comercial hoje. Tá? Não é uma coisa que é do dia para o outro. O CERN hoje é mantido pelos governos europeus, é um consórcio. E lá se descobre o bóson de Higgs, que comercialmente não tem valor nenhum hoje. Mas a gente não sabe daqui a 20, 30, 40 anos. Os frutos que estamos colhendo hoje de tecnologia foram plantados nos anos 70 e 60. Os frutos que a gente vai ver daqui a 50 anos são os frutos que a gente vai plantar hoje, tá? Então, assim, é o desconhecimento total de como funcionam as coisas, tá? Falar só de educação, né, saúde e segurança e não falar de ciência, que aí vem a minha principal crítica aos canais como o Meio, que eu acho que às vezes que fazem um bom trabalho, mas nesse ponto eles falham muito, é que eles acham que o Estado tem que ser só essa tríade aí, tá? Às vezes eles botam ciência junto com a educação, mas não é a mesma coisa, tá, gente? Uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser pesquisador. É lógico que no Brasil a maioria das pesquisas é feita por professores das universidades federais e estaduais, porque na iniciativa privada, com raras exceções, a gente tem, por exemplo, a Universidade de Fortaleza aqui, que faz excelente pesquisa, certo? Eu só tenho elogios, eu me formei, eu fiz meu doutorado lá, mas é exceção da exceção, tá? A grande maioria das universidades privadas, né, a Unifor é a exceção da exceção, tá? Elas não fazem pesquisa, ou fazem pouca pesquisa, certo? Não estou dizendo que a iniciativa privada não consegue fazer, consegue, a Unifor tem um curso de computação Quali 5, tá? Mas a grande maioria hoje é feita nos órgãos públicos, tá? Mas a pesquisa de base, em sua maioria no mundo, é feita por instituições públicas porque não dá lucro. Não dá um tostão de lucro. Tem até um vídeo que eu vou tentar trazer para cá, do chefe de pesquisa lá do CERN, dizendo isso. Pesquisa de base não dá lucro. A gente pode conhecer o universo, a gente pode entender o universo, mas não dá lucro. Não dá lucro, pelo menos no curto prazo, não dá lucro. Tá? Então, quando o Pedro Doria fala que compara os professores com gente que faz lobby, você está pegando uma classe que não tem reajuste há mais de 4 anos, eu acho que há mais de 6 anos, tá? Já faz um tempo que eu saí
da Universidade Federal, e naquela época já não tinha reajuste, já acho que já está com uns 4 anos que eu saí de lá, e não tinha reajuste. Então, é um bom tempo. Se você pegar a inflação do período aí, você vai ver o que diminui de poder de compra aí para esses professores, que já não tem um salário muito alto, certo? Aí tem gente aí dizendo salário de 20 mil. Cara, é a minoria da minoria da minoria dos professores que tem esse salário, tá? A maioria não ganha isso e tá longe disso, tá? De novo, eu tive que sair, eu deixei de ser professor por conta disso, tá? Então, para ter ciência aplicada, precisa de ciência de base. E o que o Pedro Doria, eu acho que não entendeu ainda, é que para ter ciência de base, a gente precisa ter pessoas valorizadas. E comparar essas pessoas com lobistas é assim. Eu nem quero descrever o que é isso, tá? Então, assim, cara, é difícil ouvir isso do meio, tá? É difícil entender por que eles fizeram esse tipo de paralelo. É como se os professores estivessem impondo a vontade deles sobre a sociedade, quando os caras só querem pedir um aumento nada mais do que de justo. E olha só, ele falou no final do vídeo uma mentira, porque ele falou que eles não conseguiram nada. E conseguiram, tá? Talvez não tivessem conseguido o que queriam, mas foi proposto para o governo e foi aceito, tá? Um aumento. Um aumento, não vou dizer que resolve todos os problemas, mas resolve alguma coisa. E aí você dizer que pessoas que querem, que lutam por uma melhoria de qualidade de vida no país, que é muito difícil ser cientista, o Brasil é um dos piores países, talvez, para você ser pesquisador, deve ganhar dos países lá que nem ciência tem, né? Certo? Que não vale a pena citar aqui, né? Mas é complicado. É complicado. Tá, gente, esse é o meu recado que eu queria deixar, tá? Eu queria que vocês raciocinassem, pensassem a respeito, coloquem nos comentários o que é que vocês acham, né? Se o meio foi feliz ou infeliz nesse caso, tá? E eu aguardo de vocês, o retorno de vocês. Dê o like ou dislike no canal, né? Se inscrevam, acompanhem os vídeos, porque é o apoio de vocês, como é que eu posso dizer? A interação, o engajamento de vocês que mantém esse canal, tá? E é isso, tá? Por hoje é isso. Vida longa e próspera e até o próximo vídeo.